Por que a escolha recaiu nessas duas áreas aqui em Campinas? Quais foram os critérios adotados para isso? Bem, eu poderia começar explicando assim, em primeiro lugar, o nosso grupo de pesquisa do mestrado é água no meio urbano. Então, nós tínhamos o interesse de sempre, em todo esse diálogo intercientífico pelas áreas, trazer a questão da dinâmica hídrica. E também tendo claro de que um dos efeitos que se supõe, né, que vão ocorrer nas cidades com o problema das mudanças climáticas é um número maior de eventos extremos, de grandes chuvas, grandes secas, situações desse tipo. Então, nós resolvemos pegar partir sempre de 3 escalas de análise, né? Então, a escala mais geral, uma escala que eu diria regional, que vai pegar 2 grandes bacias hidrográficas. Se você somar a bacia do Pissarrão e a bacia hidrográfica do Anhumas, dá quase Campinas toda, e um pouco mais. Tá. Mas numa outra escala mais de aproximação local, nós vamos trabalhar com áreas de 20 a 40 hectares que já estão praticamente definidas, né, Cláudia? Graças ao trabalho da Cláudia e da Rita no final de semana passado. A Rita é a geógrafa, bióloga e geógrafa que trabalha e é da PUC-Rio. Nós estamos delimitando essas áreas menores, que são subbacias dentro dessas 2 bacias principais, mas também apresentam características de interesse tanto para o professor Jonatas, nos estudos de legislação urbanística e valorização imobiliária, investimentos públicos, quanto para a Cláudia, por apresentar características de superfícies, uso e ocupação do solo atuais, que podem podem indicar, nos dar resultados de leitura climática, microclimática diferente. Então, trechos que têm, por exemplo, áreas de reflorestamento ou até agrícola, mas que ao lado está havendo já uma obra de um empreendimento de grande porte do programa Minha Casa Minha Vida. O que você está falando, isso aí já é uma realidade mesmo. Isso. Dos locais, né? São esses locais. Tá. No Anhumas, por exemplo, estamos pegando um trecho de um conjunto, de um condomínio fechado de alta renda, junto de uma favela que foi urbanizada e de um trecho que é o chamado Parque Anhumas, né, que é um empreendimento, um investimento que a prefeitura fez recentemente dentro do programa do PAC, né? Esses recortes, então, eles vão servir para a gente, nós entendemos, através das medições climáticas, como esses lugares, qual é o conforto que se tem nesses lugares. E nós vamos poder, a partir daí, vão ser feitas ainda as medições de verão e inverno, né, para que a gente tenha pelo menos essas 2 referências, né, Cláudia? E a partir daí nós vamos poder estudar se a morfologia urbana for diferente, através de legislação diferente, gabaritos mais altos ou mais baixos, tal, nós temos a ideia de trabalhar com simulações para verificar, então, qual a situação climática local que vai resultar. Como o Jonatas, você tinha resumido bem, está tudo predinho, tá tudo casinha, se for tudo predinho, como que a pessoa que mora lá, que anda nesse bairro, vai se sentir melhor ou pior, né? E em relação a indicadores de microclima, que a Cláudia tem já uma experiência que é o que eu quero que ela explique de forma mais detalhada para mim, para o telespectador, como que é feito esse tipo de medição e o que isso significa. A partir do levantamento desse recorte, né, delimitação desse recorte, que foi escolhido, que são 2 na área de Campinas, a metodologia consiste em trabalhar pontos específicos
que tenham o seu entorno imediato uma característica semelhante de uso e ocupação do solo, por exemplo, áreas de 1 a 2 pavimentos próximas, áreas verdes, áreas próximas a fundo de vale ou córrego, né? Então, vão ser instalados equipamentos que são data loggers, que medem temperatura e umidade ao longo de um período delimitado. Então, junto com esses data loggers, que são os equipamentos de medições, também serão instaladas 2 estações meteorológicas em pontos estratégicos, em torres, né, a uma altura mais elevada, para trabalhar essas medições em um período contínuo. No caso, serão monitorados o período de verão e inverno, que seria o período mais típico da nossa clima local. Nesses dois, para vocês verem a variação. Isso. E após esse monitoramento, nós vamos, a partir dos dados levantados de legislação, uso e ocupação do solo, todo esse levantamento urbanístico será correlacionado com os dados microclimáticos, para verificar o que vem acontecendo no clima local. Naquele recorte. Naquele recorte. Lembrando que isso não é um dado que poderia ser estimado para outros períodos, né? É para aquele período específico de medição. Entendi. Certo? Então, depois desse estudo, né, desse período de medição, serão feitos cenários nesses mesmos locais, através de programas de simulação, que estimam a temperatura do ar e umidade em configurações diferentes, né? Então, esses recortes vão ser feitos cenários, por exemplo, com legislação diferente, o que era, por exemplo, a ocupação de 1 a 2 pavimentos. Isso. Num segundo cenário, vão ser prédios altos, né? Entendi. A indicação é de que, a partir de agora, em função do conforto térmico das pessoas, esse prédio passe a ter 5 andares. Dependendo né? E aí seriam simulados. Como que ficaria a temperatura? Também, tá. Né? No caso, então, a questão do cenário é em função do estudo da legislação. Tá. Certo? Então, essa diferença mudou a temperatura? Quanto que mudou? Teve uma variação significativa? A partir desse estudo, propor diretrizes de planejamento urbano. Certo? Então, outra coisa que eu, como leiga, assim, propor diretrizes de planejamento urbano. Para mim, uma coisa está posta, está construída, aquele bairro está lá. Para mim é questão fechada. Ou não é bem assim? Quer dizer, não, a gente pode pegar exemplos assim bastante concretos, né? Imaginar o que era Campinas, o centro de Campinas há 40 anos atrás. A gente leva um susto se vê uma fotografia de Campinas há 40 anos atrás. Assim. Realmente ali já existia cidade há 40 anos, há muito mais tempo do que isso, né? Mas ela era de uma forma que é muito diferente da de hoje. Né? Então, não é só porque a cidade já existe que ela não vai se transformar, ela se transforma. E a grande questão que a Cláudia está colocando é assim, mas o que é melhor? Ela se transforma como? Não é só a questão de ser casinhas ou prédios, mas esses prédios, eles vão estar tudo juntinho, eles estão separados, né? Eles estão afastados, eles ficam afastados da rua. O que possibilita isso? Melhor um corredor de vento, alguma coisa. Percebe que, assim, dependendo da forma com que é construída a cidade, ela vai me responder, vai ter respostas diferentes do micro e do mesoclima. Então, para discutir padrões de urbanização, que é isso, né? Formas diferentes de eu fazer uma cidade, relacionadas ao micro e mesoclima, a gente tem pouca coisa medida, na realidade, em relação a isso. Quer dizer, nessa circunstância, lá no Pissarrão, né? Que tem um rio assim, que tem uma ocupação assado, então... que tem uma quadra desse tamanho, se ela é ocupada assim ou assado, quanto varia a temperatura? Né? Vai ficar mais quente, vai ficar menos quente? Né? Então, como que a mudança do modelo de ocupação vai influenciar nessa questão da umidade, da temperatura e tal? Então, no fundo, a gente está partindo de uma ignorância bastante básica, porque ninguém sabe isso, entendeu? A gente acha
que um modelo tal de ocupação é o melhor, né? Mas na realidade tem pouca coisa medida a respeito disso. Existe muitos estudos de medições em áreas urbanas, não quero que me entendam mal isso. Existem pesquisas, muitas pesquisas que são feitas, né, que é um pouco a área que a Cláudia atua, né? E já existe uma grande tradição nessa área, mas a gente não tem como não tem hoje certeza de dizer assim, este modelo neste local é melhor do que este outro. Para isso eu preciso fazer as simulações. Né? E não é só a mudança da legislação, é também a forma que eu ocupo. Então, eu estava falando as quadras desse tamanho, né? O bloco, né? A quadra. E se as quadras são menores? E se elas são maiores? Né? Quer dizer, eu vou variar, né, vários elementos que a gente chama de elementos morfológicos, quer dizer, na verdade, que compõem o que é a cidade. Desde o tipo de rua, o tipo de calçada, o tipo de afastamento, né? São todos esses elementos que eu tenho que mexer. Parte deles eu mexo realmente pela legislação. Parte deles é uma nova, é uma intervenção mesmo que eu vou fazer na área. Então imagina só um rio que as suas margens estão ocupadas, né? Ou um rio que as suas margens permanecem ocupadas, mas tem um distanciamento mínimo, entendeu? Tem ali um reflorestamento da mata ciliar, né? O quanto isso vai impactar no microclima, né? Essas são as questões que a gente está procurando saber, né? Ou procurando, na realidade, tatear ainda, né, Cláudia? Porque a ideia não é também passar modelos generalistas, porque possam ser aplicados em qualquer lugar. Não, porque... Até essa é a razão de estar dialogando com uma equipe que está lá num contexto completamente diferente. Né? Porque realmente essas coisas estão muito ligadas ao contexto. Mas a gente tem que começar a medir isso. Tem que começar a relacionar com cenários futuros. Né? E essa medição, na verdade, Cláudia, então ela já é uma tradição. Ela é feita para esse tipo de objetivo mesmo. Isso, existe já uma tradição em pesquisa na área de conforto térmico urbano. São várias metodologias que poderiam ser aplicadas. Duas dessas que nós vamos estar trabalhando aqui no projeto, o que a gente chama de medidas fixas, que são pontos, que são os pontos que são espalhados no meio urbano, e instalados os equipamentos de medições de temperatura e umidade, né? Essa metodologia, ela acaba sendo um pouco mais cara, no sentido que você tem que ter o custo desses equipamentos, né, para monitorar uma área específica, né? E a outra metodologia que vem sendo aplicada é o que a gente chama de medições de medidas móveis, né? Ou seja, você com um só equipamento, você acopla o equipamento, por exemplo, num carro, né? E você percorre um trajeto, você faz um trajeto de medição em diferentes horários do dia. Então, você coleta dados de temperatura, umidade, velocidade do vento, né? Em vários pontos, com um só equipamento. Tá certo? Então, são duas metodologias bastante aplicadas para o meio urbano, né? Para verificar a questão do ambiente térmico urbano. Só uma duvidazinha minha aqui, por exemplo, vocês falam microclima, né? Isso é porque não é ligado ao grande clima de tempestades, é isso? Eu acho que eu acho que posso comentar o seguinte, quando eu sou arquiteto urbanista, mas tenho convivido um pouco com o pessoal que estuda a questão de mudanças climáticas através de um grande projeto de uma rede de pesquisadores que se chama Rede Clima. E a Rede Clima tem uma sub-rede que chama Cidades, a qual eu me filiei desde 2009, então eu tenho lido mais, sei lá, talvez um pouco sobre isso. Mas o que acontece assim, é que as mudanças climáticas globais, elas acontecem numa altura em relação à superfície da Terra, quando você ouve no clima regional, entrou uma massa de ar do Atlântico Sul. Isso é um movimento de milhares de quilômetros, não só na horizontal, como verticalmente. Quando a gente fala em mesoclima,
Você está falando no clima regional, que inclusive chamam de clima orográfico, onde a forma do relevo tem implicações. Então, por exemplo, é fácil dar um exemplo. Aqui, quem mora em Jundiaí, mora ao lado da Serra do Japi. Isso. Jundiaí é mais fresco, tem mais nuvens, numa determinada época do ano, tal, do que Campinas, que tem um relevo mais colinoso, mais suave. A região de onde a Cláudia é bem mais quente, porque já tem Araçatuba. Isso. Que já tem uma topografia muito mais suave. E está longe das grandes massas de ar, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, está longe do oceano. Então, essas são questões que não estão na escala local. Mas, se você estiver em Araçatuba, em Jundiaí ou em Campinas, e você andar numa rua arborizada, você vai ter uma sensação térmica no verão melhor do que se você andar numa rua não arborizada. Se você andar numa área coberta, onde o sol do oeste não esteja no seu rosto quando você está falando, você vai se sentir melhor. Então, aí é que entra a escala local, vamos dizer. Perfeito. De alguma forma, né, com algumas intervenções, você acaba mudando também o clima local. Exatamente. Tá certo. Bom, Jonatas, Cláudia, Laura, eu vou pedir licença para a gente dar uma paradinha agora aqui nesse nosso programa, tá? Ok. Mas no próximo bloco, o programa Ponto de Encontro continua conversando sobre mudanças climáticas e as cidades. É só um instantinho.